E aí, coleguinha, seja bem-vindo a mais um encontro, nosso primeiro nesse acompanhamento, né, que nós estamos juntos aí nos preparando para mais uma fase da sua vida. Essa preparação está se aproximando aí a nossa provinha, né? Esse teste aí para a nossa mais uma fase, uma preparação para entrarmos no serviço público. O nosso assunto são competências do ente municipal, né? Mais um tema aí do nosso edital. E nesse assunto nós vamos tentar entender, né, tudo aquilo que cerceia a questão da administração pública, né? Como é que de verdade o Estado, e em especial quando a gente fala do Estado, estamos nos referindo à questão das prefeituras, né? Especificamente até da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo. A Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Melhor dizendo. Como é que ela faz como é que ela se cerceia, como é que ela administra, né, os seus bens? Bom, para que a gente possa entender por que ela faz isso, né, como é que ela faz isso, se faz necessário entender primeiro a razão dela fazer isso. Então nós vamos iniciar o nosso bate-papo, a nossa conversa, com esta pergunta. Afinal de contas, por que existe o Estado? Olha a perguntinha aí. Já está a resposta aí no seu vídeo, né, no slide que você acompanha conosco. O Estado deve garantir sempre a eficiência, a estabilidade e a equidade. Bom, para a gente entender melhor isso, para a gente entender bem melhor isso, coleguinha, vamos tentar fazer uma analogia, uma comparação aí bem simples com a nossa família. Lembra quando você era um bebezinho, né? Aí vinha lá o seu pai, que coisinha, e você, cuti-cuti, né? Lá com o seu papai, com sua mamãe. Por que você ficava ali todo feliz, né? Só dando um sorrisinho, só chupando o dedinho, né? Por que você fazia isso? Ora, porque os seus pais, eles se preocupavam em dar todo o amparo, né? Dar-lhe toda a segurança, né? Poder lhe inserir ali socialmente, lhe dar ali toda a assistência necessária, pagar as suas contas. Inclusive, meu nobre pai, eu estou com saudade do senhor pagar minhas contas. Se quiser voltar, pode vir, que eu estou fervendo, tá? Bom, era isso que a sua família fazia, né? Tentava atender, se a gente pudesse resumir o máximo possível nesse sentido, né, meu nobre? Era tentar atender às suas necessidades, não é isso? Ó, a sua família, papai e mamãe tentava atender às suas necessidades. Bom, de forma similar, meu nobre, o Estado, e quando a gente fala do Estado, não é o Estado no seu limite geográfico, tá? É o Estado como governo, tá? Como ente jurídico, ou seja, a prefeitura, o Estado como governo, a União Federal, a nossa presidente, o governador, o prefeito. Então, eles também têm essa função, né, de atender às nossas necessidades, só que não mais individuais. Olha que coisa maravilhosa. Agora, necessidades coletivas, ok? Então, aquela criancinha, eles estão pensando num monte de criancinhas, um monte de jovens, um monte de adultos, um monte de idosos, macho e fêmea, homem e mulher, e tudo mais, tentando atender às suas necessidades. E ele faz isso, meu nobre e querido aluno, meu coleguinha, de 3 formas específicas, ou ele atua de 3 formas específicas. Sabe quais são? Essas aqui, ó. Olha para o slide aí, menino. Ó. De forma política, quando ele pega, né, a questão de promoção da paz social, em que ele faz a gestão da administração pública, né, com a aplicação de recursos na satisfação dessas necessidades coletivas. Inclusive, né, já vamos fazer aqui a propaganda, você não pode perder como é que o Estado aplica esses recursos. É a próxima aula aí, né, de administração financeira orçamentária, não perca. A questão social de promover a melhoria das condições de vida e bem-estar, né, inserindo a questão do homem na sociedade, e a questão econômica, estabilizando a economia, né, a gente também vai ver isso lá na questão, ou na aula de AFO, né, para como é que o Estado faz com que a economia seja, ou tente encontrar o máximo equilíbrio possível. Beleza? Bom, então é essa a razão do Estado existir, tá? Para atender às nossas necessidades. Só que, vamos convir, né? Assim como tem uma família, né? Tem papai e mamãe, tem um monte de coisa, né? Tem o carro, tem o apartamento, tem o nosso berço, tem a cama, tem lá os utensílios da cozinha. De forma similar, o Estado também tem um monte de imóveis, tem uma estrutura enorme. Como é que ele vai utilizar isso em prol de atender esses objetivos? Passa aí por outra pergunta. Como é que o Estado ele se organiza para atender essas necessidades?
Essa pergunta, como eu já sabia que você ia fazer, eu também trouxe no próximo slide. Ó. Como é que o Estado se organiza? Ele se organiza com um conjunto de órgãos, com um conjunto de serviços, com os seus agentes, com outras pessoas coletivas para assegurar essa satisfação ou essa necessidade coletiva. Ok? Então, todas as atividades que o Estado desenvolve, ou que ele administra, é para assegurar os interesses do coletivo. Beleza? Bom, nesse sentido, então, a gente já pode determinar um conceito básico, né? O conceito de administração pública. Ó, já ficou claro, né? Então, como é que nós podemos definir o conceito de administração pública? O que é a administração pública? Repita comigo. Administração pública, então, é a maneira como ele se organiza, ó, o conjunto de órgãos, os serviços, os agentes de estados, bem como todas as demais pessoas coletivas públicas, até mesmo as suas autarquias, as empresas mistas, né? As empresas estatais, que vão assegurar a satisfação das necessidades coletivas das mais variadas possíveis, como a nossa necessidade de segurança, a nossa necessidade de cultura, a nossa necessidade de saúde, a nossa necessidade de educação, a nossa necessidade de bem-estar, né, de forma geral, todas as nossas necessidades serão asseguradas pela administração pública. Ok, meu amigo? Bom, nesse sentido, ela também vai designar a administração pública o conjunto de funções, todas as funções, que serão desempenhadas para organizar essa administração. Porque você tem ali, né, todos os órgãos, né, todos os serviços, e a maneira que eles executarem as suas funções, eles vão começar a ter as atitudes, né, ou causar as reações. Então, a partir desse momento, né, que nós organizarmos esses órgãos, os serviços em prol de atos, em prol de ações, então nós teremos um conjunto de ações, todas elas direcionadas, organizadas para um determinado fim, para um determinado plano, que é o nosso objetivo maior, o objetivo da administração pública, que é garantir as nossas necessidades coletivas. Ok? Então, a administração pública, então, é o conjunto de funções que alimentam um conjunto de órgãos organizados para atender às necessidades coletivas da sociedade, do seu povo. Ok? O que compreende para a Constituição Federal a administração pública aqui no nosso país? Bom, no artigo 18, né, da nossa Constituição Federal, ele até traduz um pouco mais, ou nos auxilia nesse sentido, né? Nós até trouxemos aqui para a gente entender um pouco mais. Olha só, ele diz o seguinte, que a organização político-administrativa brasileira vai compreender a União, vai compreender os estados, vai compreender, inclusive, o Distrito Federal, os municípios, todos eles sendo autônomos nos termos da Constituição. Ok? Todos eles sendo autônomos. Ó, tem uma certa, né, autonomia, é isso que a Constituição quer dizer. Ó. Por mais que você tenha o atendimento ou uma ligação, uma interdependência entre eles, mas cada um desses entes tem autonomia administrativa para lidar com a necessidade da coletividade, né, que eles representam. Ok? E, de forma geral, eles se dividem, né, em administração direta e administração indireta. Nós vamos ir mais um pouco à frente sobre isso, ok? Administração direta e indireta é como se divide a nossa administração pública. Mas, independente de se a administração ela ocorre na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, que inclusive esse ponto, né, o que mais nos interessa, a questão municipal, nós gostaríamos aqui que uma coisa já ficasse registrado aí no nosso entendimento, né, ou na nossa mente. A questão dos princípios constitucionais ligados à administração pública. Vou repetir, tá? Independente se for presidente da República, independente se for governador dos estados ou governador do Distrito Federal, ou se for prefeito de algum dos municípios do nosso extenso Brasil,
na condução da administração desses entes federativos, ele sempre vai ter que atuar com os princípios constitucionais da administração pública. Quais são esses princípios, professor? Eu vou lhe dizer, meu coleguinha. A Constituição Federal, no seu artigo 37, decorou? Eu vou repetir. A Constituição Federal, no seu artigo 37, fui rápido demais, então vou dizer de novo. A Constituição Federal, no seu artigo 37, ela descreve como sendo 5 princípios constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você juntar esses princípios, dá um acrônimo chamado LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. LIMP. Ok? Já dá para memorizar, né? LIMP, então, representa os princípios constitucionais da administração pública. O que quer dizer cada um deles, professor? Eu vou lhe dizer, meu nobre coleguinha. O princípio da legalidade, ele nos diz o seguinte, que todos os atos da administração pública ou do administrador sempre serão regidos por uma lei. Sempre serão regidos por uma lei. E é isso, inclusive, um dos pontos que mais divergem da administração pública para com a administração privada. Na administração privada, aquilo que a lei omite ou que ela não regulamenta tão totalmente, eu posso até mesmo me meter ali e talvez atuar. Na administração pública, não. Para que eu possa me conduzir ou para que eu possa agir, tem que ter uma lei que determine aquela minha ação. Ok? Qual é o princípio da impessoalidade? Bom, esse é até mais fácil, talvez o próprio nome nos ajude. O princípio da impessoalidade é que eu não posso tratar as pessoas de forma diferente, a não ser que tenha uma lei, porque há o princípio da legalidade, que assim o peça, ok? Mas não há nada que o princípio da impessoalidade, ele rege o seguinte, todo mundo tem que ser tratado igual, ok? A não ser que tenha uma lei, por exemplo, uma lei que diz que as pessoas com uma certa idade, os de maior idade, as pessoas com criança de colo, as mulheres grávidas ou as com necessidades especiais, essas devem ser atendidas em primeiro lugar. Há a questão da legalidade aí, princípio da legalidade. Mas fora essa questão, se não houver uma lei específica, então eu vou atuar no princípio da impessoalidade. O outro princípio é da moralidade, ou seja, o administrador público sempre vai atuar no âmbito da moral, essa moral como um senso comum, aquilo que é esperado do administrador pela sua população, pelo seu povo, pelo seu eleitorado. O princípio da publicidade, que ele vai tornar transparente todos os seus atos, será transparente todos os seus atos, ou seja, a população deve conhecer os atos do administrador. E o princípio da eficiência, que sempre vai buscar a melhor relação entre o resultado ou entre o gasto e o benefício. Isso difere um pouco a questão de custo e benefício, No custo e benefício da administração privada sempre se procura a questão econômica, Gastar sempre menos e obter sempre mais. Na administração pública é sempre aquilo que melhor me traz resultado. Há uma questão de custo, mas se ele me trouxer cada vez mais resultado, o custo, ele exerce talvez uma menor pressão no quanto que eu vou gastar nessa diminuição. Beleza? Bom, para que nesse sentido, o Estado ou o município, o Estado como governo, forneça assim ou comece a contratar serviços, há uma questão legal, já que há a questão do aspecto da legalidade, que ele deve obedecer, que nós chamamos de personalidade jurídica. Antes, porém, vamos falar da questão do município, Porque como o município integra a Federação Brasileira, a Constituição Federal indica que ele possui autonomia político-administrativa e financeira nesse sentido. Então ele tem aquela autonomia que nós falamos em slides anteriores. E como ele está num âmbito menor, ou seja, um atendimento mais próximo da população, ele acaba tendo um papel de destaque nessa questão de como o Estado, de uma forma mais ampla, vai atender esta população ou o seu povo na questão mais próxima do aspecto do desenvolvimento social e do desenvolvimento econômico. Daí o destaque de como o município tem recebido cada vez mais ênfase nos programas sociais, ok? Bom, agora sim da personalidade jurídica, o que isso quer dizer? Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a questão da personalidade jurídica, rapidinho a gente volta já.